Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Pega a sua Bíblia, por favor. Quero ler com você Ezequiel, capítulo de número 37. Abra aí, por gentileza, um texto muito conhecido. Quero trazer aqui uma breve reflexão para a sua vida. Ezequiel, capítulo de número 37. Enquanto você abre, a minha gratidão ao meu pastor, o pastor Silas, a pastora Elisete, aos nossos mentores, o pastor Odilto, a pastora Josiane. Deus abençoe, é sempre um prazer, uma honra. Pastor Lucas, Deus abençoe a sua vida. Estou aqui com a Thaís, Benjamin e Rubem, meus filhos, minha sogra está ali também, a dona Darclésia. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por estar aqui. Ezequiel capítulo 37. Cadê meu amigo? Tem alguém? Ô Serginho, me ajuda aí. Ezequiel 37. Estamos juntos? Amém? Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver quão eram numerosos a superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Eu respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne. Sobre vocês descobrirei de pele, porei em vocês o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, e cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos ao Espírito e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como me havia ordenado, e o Espírito entrou neles. Eles viveram, se puseram em pé e formaram um exército, um enorme e poderoso exército. Amém? O ano era 608, quando a primeira vez que Nabucodonosor, com a Babilônia, entrou em Jerusalém e levou uma leva de cativos para a Babilônia. Quando chegou em 593, ele voltou mais uma vez e levou mais um grupo menor, e dentro desse grupo estava o profeta Ezequiel. Então, quando nós lemos Ezequiel 37, eu tenho certeza que você conhece, já ouviu alguém pregar, ou você mesmo já pregou, é uma palavra muito conhecida, mas o que talvez você não tenha atentado é que quando Ezequiel 37 é escrito, quando é falado, ele está falando de um processo, de um lugar de cativeiro, ele está falando de um lugar de guerra, um lugar de escravidão. Então, quando a Bíblia diz que a mão do Senhor levou o profeta para um vale, está falando desse ambiente, esse ambiente de escravidão, esse ambiente de cativeiro. Eu lembro a primeira vez que eu coloquei na internet a palavra vale, ela me deu uma definição muito interessante. Ela disse que o vale era um acidente geográfico, que pode ser pequeno, pode ser gigante, com muitos quilômetros de extensão. O vale, ele é uma área baixa, cercada por áreas altas, como montanhas e colinas. Então, resumindo, para você entender de maneira simples, o vale, ele é um buraco com muralhas, um buraco com paredes enormes. O texto também faz referência a um exército que foi morto. Então, nesse acidente geográfico, nesse lugar baixo, cercado por áreas altas, nesse buraco com muralhas, tem um exército que morreu. E pelo texto você vai descobrir, Deus fala mais na frente, que esse exército é o povo de Israel. O povo que está desmoralizado, o povo que está exilado, o povo que está sem perspectiva de futuro. E eles diziam sobre eles mesmos: nós estamos presos, nós estamos com os ossos secos, nós estamos sem esperança, nós estamos derrotados. Aí o que Deus faz? Pega um homem chamado Ezequiel e leva nesse lugar, nesse ambiente, nesse vale, manda ele andar e faz uma pergunta para ele. E a pergunta é muito simples, você conhece: pode esses ossos reviverem? E você vê que ele não sabe responder. Por quê? Porque talvez o que ele enxerga não dá para ele uma perspectiva de restauração. Quem sabe o que ele está vendo é pior do que aquilo que ele escreveu. Não é? Ele enxerga uma coisa e ele diz: Senhor, é como se ele estivesse dizendo: eu não consigo vislumbrar essa situação se transformar em algo de novo com vida. E ele diz: Senhor, eu não sei, mas tu sabes. E a resposta de Deus para ele é interessante. Deus, ele não traz argumento. Deus, ele não diz para ele: Ezequiel, se eu quiser eu faço.
Deus não fala um estalar de dedo meu e levanta todo mundo. Deus não traz nenhum tipo de argumento. Deus traz uma ordenança e diz para ele, então, profetiza. Irmão, quando eu visualizei, pastor, um homem andando no meio de um vale de ossos secos, que estão sequíssimos, que talvez sejam os seus irmãos, os seus parentes, pessoas da sua própria família. Quando eu visualizei esse homem, eu percebi que nós não precisamos de argumentos para acreditar que a nossa casa vai levantar. Nós não precisamos de estratégias ou conexões para levantar pessoas. Olhando para esse texto e visualizando essa cena desse homem andando no meio do vale, que são seus irmãos, os seus parentes, até os seus amigos, eu percebi que nós não precisamos de grandes quantias em dinheiro para resolver problemas de pessoas, porque tem vale que quando chega, dinheiro no mundo nenhum resolve. Olhando para esse texto, para minha família, olhando para os meus, da minha casa, eu percebi que o que eles precisam não é de estratégias, o que eles precisam hoje é de um profeta. Veja que Deus não foi teológico com Ezequiel. Deus foi muito simples com ele. Deus falou, está vendo seus irmãos? Está vendo seus parentes? Vocês acreditam que eles podem reviver? Então abra a sua boca e profetize. Eu vim com uma palavra de Deus para alguém aqui. Chegou a hora de você tomar as rédeas da tua casa. Deus te trouxe aqui para você entender que através de você, o que era osso vai virar exército. Abra sua boca e profetize. Não reclame com quem foi embora, profetize. Não brigue com quem não acredita, profetize. Não acuse, não bate boca, não reaja com ninguém, mas abra a sua boca e profetize sobre esses ossos. Eu lembro, eu nasci numa família complicada, meu pai se matou, minha família tem conflito, todo mundo lá é espírita e católico. Eu cresci numa família assim, mas eu lembro que quando a mão de Deus veio sobre mim, eu abri a minha boca no meio do meu vale e declarei, a partir de hoje, na minha casa, ninguém mais vai se matar. Meus filhos vão crescer, meus netos vão crescer, a minha família não será conhecida por pessoas depressivas, viciadas, desviadas, porque eu decidi, no meio do meu vale, não ser osso, mas ser profeta. Será que tem alguém para entrar em guerra aqui pela tua casa hoje? Levante as suas mãos aí. Você não está num ambiente qualquer. Eu tenho uma palavra para você. Hoje você não vai só andar, mas vai profetizar e ser canal de bênção para a tua casa. Tem alguém para reagir a essa palavra? Você é um profeta. Você entende que você está numa guerra? E que o resultado disso depende do que você vai falar? Ah, pastor, mas eu sou pequeno, eu sou o menor da minha casa. Não consigo me enxergar como profeta. Eu estou no meio deles, eu não consigo me enxergar no meio desse vale. Tu já leu Ezequiel 1:1? Tu já leu? Eu queria, se a mídia conseguir colocar Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Ó, uau. Ó, no 30º ano, do 5º mês, do 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Passa agora não. Olha o que ele está dizendo. Estando eu no meio. Irmão, ele faz parte. Ele está lá com eles. Ele está exilado no mesmo lugar. A Bíblia diz que ele está no meio. Ele faz parte. Ele é um deles. Até que ele diz que ele teve visões e o céu se abriu. Porque você pode ser igual até a hora que o céu abre. Porque quando o céu abre, o que era igual fica diferente. É como se fossem 5 pessoas indo para o mesmo caminho, 5 irmãos. Deus coloca a mão em um, e o que era 5 indo para o inferno, vira 5 indo para o céu. Ah, pastor, porque lá em casa todo mundo é alcoólatra, até Deus colocar a mão em um e ninguém beber mais. Ah, pastor, porque lá em casa os projetos começam e nunca terminam. A gente faz uma coisa e nunca chega no fim. Até Deus colocar a mão em um. Levanta empreendedor, levanta engenheiro, médico, advogado. Ah, pastor, porque lá em casa as pessoas entram na igreja e se desviam. Ninguém fica firme. Deus coloca a mão em um. Levanta pastor, levanta obreiro, levanta diácono, levanta músico. Ah, pastor, porque lá em casa todo mundo tem problema com trevas. Fica cometido de doença, tem sonho à noite. Todo mundo sofre alguma coisa. Deus bota a mão em um. O general de batalha entra na tua casa e as trevas
trevas tem que sair, porque quando Deus põe a mão, o que era igual tem que ser diferente. Lembra quando Deus colocou a mão na tua vida? Lembra como era a tua vida antes da mão de Deus, depois da mão de Deus? O dinheiro que não dava, os problemas que aconteciam, as brigas que você vivia, os lugares que você andava, as roupas que você vestia, a forma que você falava, até a mão de Deus chegar sobre a tua vida e você viver promessa, projeto, ministério. Isso é a poderosa mão de Deus. Olha para cá para te falar uma frase: quando Deus coloca a mão sobre alguém, Ele redefine as nossas rotas. Eu vou te explicar melhor. Olha o que o texto diz. Coloca o Ezequiel 1:2. O Ezequiel 1:2, ó. No quinto dia do referido mês, do quinto ano, do cativeiro do rei Joaquim. Passa mais uma, por favor. Passa mais uma. Ó, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Escute isso aqui. Olha o que ele está dizendo. Primeiro que o texto fala que ele é filho de Buzi. Buzi é um sacerdote. O nome Buzi significa desprezado por Yahvé. Eu não sei qual foi a treta que deu, mas eu sei que o pai de Ezequiel estava vivendo desprezo com Deus. Não sei qual. Mas quando ele teve um filho, o nome Ezequiel significa Deus é minha fortaleza. É um cara que pode estar vivendo em desprezo, mas quando gerou, decidiu fazer diferente. Você consegue entender que a tua semente vai chegar mais longe do que você? Não, eu vou repetir isso aqui para alguém. Ei, você pode estar vivendo uma vida complicada, mas o que você vai gerar vai chegar mais longe do que aquilo que você chegou. Pastor, eu não gerei nada, então você vai chegar mais longe do que os seus pais. Por quê? Porque você precisa entender que você é que dá direção à tua semente, é o que você fala. E ele diz mais: eu estava na terra, junto ao rio Quebar, e a mão do Senhor esteve sobre ele. E o texto diz mais depois, que os céus se abriram. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. O céu se abriu na vida de um cara que era filho de um sacerdote. A Bíblia diz que ele tem aproximadamente 30 anos de idade. Sacerdote é um negócio que passa de pai para filho, não é escolhido por Deus. Deus escolhe profeta. Sacerdote vem de linhagem. Se o pai era, se o avô era, o filho vai ser. Então, se Buzi era sacerdote, Ezequiel tinha 30 anos, ou ele era sacerdote, ele está muito perto de ser sacerdote. Então Deus pega um cara que está acostumado a adorar no templo em Jerusalém, sacrificar no templo em Jerusalém, ter levitas no templo em Jerusalém, e vai abrir o céu para ele lá na Babilônia. Tu já parou para pensar nisso? O cara está acostumado a viver um contexto em Jerusalém, e o céu vai abrir para ele num lugar totalmente improvável. Sabe por quê, irmão? Olha para cá. Deus, Ele não precisa de um tempo confortável na tua vida para abrir o céu sobre você. Deus não precisa que você esteja vivendo os melhores anos da tua história para abrir o céu sobre você. É por isso que eu gosto de Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O que ele está dizendo? No ano de morte, no ano de dor, no ano de luto, no ano que um rei foi enterrado, no ano que as pessoas vestiram preto, no ano que as pessoas ficaram de luto, ele olhou para o alto e viu o céu aberto. Eu tenho uma palavra para quem tem coragem para pegar. Deus não precisa que você esteja vivendo um momento bom. O céu se abre, não é pela tua condição, é pelo teu propósito. Não é o que você está vivendo, é o que você carrega. Deus não precisa que você esteja cheio de dinheiro, vivendo uma época poderosa, porque o propósito que você carrega não condiz com a tua realidade. Mas o céu não respeita a realidade da terra. Se você tiver coragem de viver propósito, se prepare. Tem um céu aberto sobre a tua vida. Tem alguém para agarrar essa palavra profética aqui? Céu aberto. Escute isso aqui. Quando o céu abre sobre ele, a mão de Deus vem sobre ele. Ele tem visões de Deus. É um profeta na Babilônia, que era filho de sacerdote e teve visões de Deus. Quando eu disse para você que o céu, a mão de Deus redefine as nossas rotas, porque Deus escolheu levantar um profeta no tempo de crise. Veja que o tempo não era bom. O cativeiro chegou, Babilônia entrou, Nabucodonosor fez uma lenha em Israel e levou o povo para lá. Aí Deus levanta um profeta. Então veja que a situação difícil levantou um profeta. É como acontece com Neemias. Última aula aí da EDP, você vai ver lá. O cara está no palácio, venceu na vida. Está servindo o vinho do rei. Maior exército do mundo na época. De repente ele recebe uma bomba de uma má notícia. Ó, você está bem aí no palácio, mas deixa eu te falar uma coisa. Lá a casa dos teus pais, o lugar onde os teus pais estão enterrados. Ó, os muros foram queimados, as paredes estão derrubadas, o povo está vivendo em extrema miséria. O negócio não está bom lá. Sabe o que ele faz, irmão? 4 coisas. Ele chora, se arrepende, jejua e se levanta para reconstruir. Chora, se arrepende, Jesus e se levanta para reconstruir.
Se tiver que chorar, irmão, chore quantas vezes for preciso. Se tiver que se arrepender, se arrependa quantas vezes for necessário. Se tiver que jejuar, jejue quantas vezes você conseguir. Mas pelo amor de Deus, não fique assentado na beira do caminho reclamando. Não fique na ponta do rio reclamando do que aconteceu. Não entre para um quarto escuro e fique lá dizendo: não vou mais sair daqui por causa disso, disso e disso. Pegue tudo isso que está batendo na tua porta e transforme isso como um combustível para Deus te levar aonde Ele quer te levar. Eu sei que tinha um copeiro na sala do rei, mas quando a má notícia chegou, o governador que estava dentro dele saiu e se transformou num reconstrutor de muro de pessoas. Tem um profeta aí dentro para ser revelado no meio dessa má notícia. Tem um dom aí dentro que você nem sabe que você tem, mas quando o problema chegar, esse dom vai sair, esse profeta vai acordar, essa mulher de oração vai voltar a orar. Pegue essa situação complicada e transforme isso numa oportunidade de revelar tudo o que Deus tem para fazer com você. Eu posso ouvir o barulho dos ossos, um reboliço acontecendo, osso se juntando a osso, carne crescendo, sua vida melhorando, o teu ministério acontecendo. Será que tem alguém para reagir a essa palavra aqui? Essa má notícia não vai te parar, mas vai revelar o profeta que você é. Alguém pode me ajudar a adorar a Ele? Eu sei de uma coisa: era sacerdote, mas quando a crise chegou e a mão de Deus veio, o profeta saiu. E Deus falou: abra tua boca. Ele começou a profetizar. A Bíblia diz que se juntou osso com osso, carne, tudo certo. Eles ficaram de pé. Mas o texto fala o seguinte: apesar de estarem de pé, não tinham neles o espírito. Pastor, o que isso quer dizer? Eles levantaram, ficaram de pé, mas estavam mortos. A aparência deles era de vivos, mas não estavam vivos. Andavam como vivos, falavam como vivos, viviam como vivos, mas não tinham o espírito. Aí o que Deus faz? Vira para ele e diz assim: profetize então ao espírito agora. É uma outra fase. A palavra espírito aqui vem do hebraico ruá, que significa o quê? Sopro, que é a mesma palavra que Deus usou para soprar nas narinas de Adão, o sopro de Deus. Então veja que esse sopro é um atributo divino, é Deus que faz. Mas aqui tem um profeta que profetiza e um Deus que respalda o que ele fala. Eu vou melhorar. Ele fala e Deus diz: é isso que vai acontecer. Você consegue entender isso aqui? Quando ele está imbuído de um poder, nada consegue parar aquilo que ele está falando. O atributo não é dele, é de Deus. Mas quando ele fala, Deus carimba o que ele fala. Você não pega essa palavra para a tua vida não, irmão? Eu pego para minha. Quando Pedro colocava a mão nas pessoas, eles eram batizados com o Espírito Santo. Ele passava, as pessoas colocavam pessoas na sombra dele para ser curada. As vestes de Paulo eram levadas nos lugares para colocar em cima dos enfermos. O que é isso? É o mesmo povo que serve ao mesmo Deus. Então se aposte dessa palavra. Na tua casa ninguém vai andar como morto-vivo. Aonde você trabalha ninguém vai ficar como morto-vivo. As pessoas ao teu lado, elas precisam carregar a vida que você carrega. Tem alguém para tomar posse dessa palavra? O que você falar, o meu Deus vai respaldar. E cá, tem alguém para reagir a isso aqui? Ei, Adevec, eu acredito numa geração de profetas que quando abrem a boca, o céu te respalda. Pastor, isso Antigo Testamento. Vamos para o Novo, Atos capítulo 20, versículo 7. Paulo está em Troade, passando uma semana lá. Chega no último dia da semana, ele vai pregar num culto de ceia. Paulo tem muito conteúdo, começa a pregar demais, vai até meia-noite. A Bíblia diz que no terceiro andar o culto está acontecendo, tinham muitas luzes, e tem um jovem sentado na janela, o nome dele é Eutico. O jovem está olhando o culto acontecendo. Quando ele está olhando Paulo pregar, ele começa a ficar com sono. Não sei porque que jovem dorme tanto, né, irmão? Começa a ficar com sono, e aí o que acontece com ele? Ele cai da janela, cai lá embaixo. E aqui eu abro um parênteses para dizer, para minha juventude querida, do meu coração: se tiver que cair para algum lugar, não caia para fora, caia para dentro. Cai para dentro da onde, pastor? Da oração, da palavra, dos cultos, né? Fecha parênteses, não é sobre isso. Ele vai cair lá embaixo. Quando ele cai lá embaixo, a Bíblia diz, Atos capítulo 20, versículo 7, que quem está lá fora tenta levantar ele, mas não consegue levantar, porque a Bíblia diz que ele está como morto. Pastor, por que não levantaram? É simples, porque quem está fora não tem poder de levantar quem caiu de dentro. Isso é porque morto não levanta morto, entende isso aqui?
Aí alguém chega para Paulo e fala assim: Paulo, o menino caiu. Ele para de pregar, desce as escadas e vai até o garoto. Sabe o que ele está dizendo? Eu faço culto dentro, mas se precisar fazer culto fora, eu vou também. E aí ele chega lá embaixo, o menino está caído, ele fica inclinado. A Bíblia diz que ele se inclina. Eu gosto disso, o menino caiu e ele está de pé, mas ele não está numa condição superior. Ele está dizendo: ó, a gente é parecido, sabe? Ele pega o menino e dá um abraço nele. Quando ele dá um abraço, o povo fica admirado. Só que o povo não entendia o quê? Que tem abraços que pregam mais do que seminários. Tem pessoa que não está precisando de sermão, irmão. Você vai pregar para ele, ele dá aula de Bíblia para você, mas tu der um abraço nele, você vai descobrir que tem abraço que ensina mais do que vigília. E aí ele dá um abraço no garoto, ele levanta o menino. A Bíblia diz que as pessoas que estão em volta ficam estupefadas. E ele diz assim: peraí, vocês estão estupefadas porque a alma ainda está nele. Eu gosto disso. Por quê? Porque viram que ele morreu. Quem tentou levantar viu que ele morreu. E até Lucas, que é médico, porque Lucas escreveu Atos, Lucas é médico e médico pode dar atestado de óbito. Lucas disse que morreu, ou seja, quem viu caiu, disse que morreu. Quem viu cair, disse que morreu. Quem tentou levantar, falou que morreu. E até o médico falou que estava morto. Mas tem um profeta dizendo: ainda tem vida. O Espírito Santo. Eu preciso liberar uma palavra para alguém. Eu não sei como você entrou aqui, quebrado, caído, arrebentado, mas ainda tem uma vida de Deus para você. Você entrou no ambiente onde todas as coisas são possíveis, onde o morto levanta, onde o preso é liberto, onde o doente é curado, onde aquele que está envolvido se desenvolve, porque o lugar é de milagres, o lugar é de bênção. O Deus de Paulo é o Deus desse lugar, o Senhor Jesus. Ele ainda salva, cura e liberta. Alguém pode reagir a essa palavra que tem vida em abundância para você? Mais uma vez ele profetiza, agora o Espírito vem. E agora eles estão de pé e eles estão vivos. É interessante que ele fala assim, ó: vem dos quatro cantos, vem dos quatro ventos, ó Espírito. Quatro ventos fala de quatro cantos da terra. Quatro cantos da terra fala de totalidade. Porque Deus disse: vai se transformar num grande exército e vai voltar para a terra deles. Talvez para você, terra seja um pedaço de chão, mas terra para esse povo é promessa. Então o que ele está dizendo? Não vou colocar só vocês de pé, mas eu vou trazer de volta tudo aquilo que eu prometi. Não tem nada preso, não tem nada perdido. Sabe, Deus me direcionou algo aqui, eu vou falar para alguém. Sabe você que tem ministério, que profetizaram na tua vida, e você pensou: não vai rolar mais, não tem nada perdido. Quando você volta para o centro da vontade de Deus, todas as promessas voltam a fazer sentido na sua vida ainda. Você já leu o livro de Ezequiel? Livro pesado, irmão. Livro que não esconde nada. Fala do pecado, fala da idolatria, fala do adultério. Porque não existe nenhuma previsão que eu e você nos tornemos vale de ossos secos. Isso não é pra gente. Mas por que aconteceu com o povo? Porque ele pecou. Você vai ver que o livro não escondeu o pecado deles, mas também não escondeu o contudo, o todavia, o entretanto. O que é isso, pastor? O livro está dizendo: eles caíram, contudo são meus. Ele diz: eles erraram, todavia eu os levantarei. Saíram da terra deles, portanto vou colocar de novo lá. Você vê que o livro não esconde o pecado, mas o livro também não esconde o amor de Deus. Como se ele estivesse dizendo: eu sei muito bem a condição que eles estão, mas ninguém encosta nele, porque é meu povo. Vou levantar, vou levar de volta para a terra, vou fazer promessas fazerem sentido. Eu sei que entrou alguém aqui arrebentado pela vida, que acha que perdeu tudo, mas o Deus de restauração, o Deus de restituição, vai soprar dos quatro ventos. Alguém levante a sua mão para receber isso aqui. Eu preciso de um baterista, de um louvor que suba aqui comigo. Tem alguém para reagir a essa palavra? O Deus que obedeceu, que desceu sobre a voz de Ezequiel, é o Deus que fala aqui nesse lugar: eu tenho poder para restaurar o que psicólogo não faz, o que remédio antidepressivo não consegue, o que livro de autoajuda não levanta. O Deus dos céus levanta o caído, tira do monturo e coloca entre os príncipes. Alguém pode reagir a essa palavra? Se você pega esse tempo de restauração aí, dá um salto dessa cadeira, pega essa palavra e me ajude a adorar a Ele. Tem alguém para reagir a isso aqui? Eu creio. Vai chegar da onde você não espera. Vai entrar em portas que nunca esperou. Olhe para cá, um minuto. Eu já falei isso aqui umas 300 vezes, mas eu olhei diretamente para ele aqui. E eu vou lembrar, eu fui pastoreado pelo pastor Luiz Alberto, ele está ali. Pastor Luiz Alberto é um homem de Deus com uma voz muito poderosa. Foi locutor de rádio, né? Ele prega de maneira muito pentecostal. Só que teve um dia
que ele estava mais empolgado. Lá em Vista Alegre, uma igrejinha ali, descendo ali, Shopping Via Brasil. Ele estava mais empolgado. E ele estava assim, né? Ele batia no chão o pé. Eu falei, cara, eu acho que o fogo está pegando ele. E aí eu olhei para ele assim, eu estava na porta. E ele virou assim e disse assim: Deus vai levantar no meio desta igreja um jovem que será um grande ganhador de almas. Quando ele disse isso, irmão, estava com o envelope de dízimo na mão. Eu joguei para o alto e falei, sou eu, pastor. Uma irmã quase desmaiou, um jovem saiu correndo. Ele começou a rir. Eu falei, eu vou viver isso aí, pastor. O senhor liberou para quem? Ele falou, eu joguei para o alto. Então eu falei, então vai acontecer na minha vida. Eu tenho uma palavra profética para alguém aqui. 2024 ainda não acabou. Se prepare para entrar em lugares que nunca entrou, para viver coisas que nunca viveu, para entrar em portas que nunca entrou, para ter conexões que você não esperava. Porque quando o céu sonha com alguém, a terra tem que dar o jeito dela e fala. Tem alguém para reagir a essa palavra? Onde estão os batizados com o Espírito Santo aqui? Vem dos quatro cantos ao vento e sopra sobre esse lugar. Alguém pode reagir?